Já sentiu aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando está completamente sozinho? Como se algo estivesse à espreita, apenas esperando o momento certo para se revelar. Se você já experimentou essa tensão inexplicável, então sabe exatamente como o medo pode tomar conta, transformando o ambiente mais familiar em um pesadelo vivo. A verdade é que, muitas vezes, nos vemos presos a situações em que a lógica falha, e o desconhecido se aproxima de maneira sutil, como uma névoa que nos envolve. Talvez você tenha sentido isso em momentos de incerteza, quando as respostas parecem distantes e o medo se torna um companheiro invisível. Ou talvez tenha percebido que há forças no mundo que não entendemos, que agem nas sombras, testando nossos limites. Mas aqui está a questão: o que você faz quando essa névoa começa a apertar? Quando o medo parece ganhar forma e você não sabe mais para onde correr? A história que vou te contar não é apenas sobre uma caminhada solitária em um pântano. É sobre a nossa batalha interna contra aquilo que não podemos ver. Era uma noite comum para Jonas, um homem acostumado a longas caminhadas por trilhas desconhecidas. Viajante solitário, ele gostava de explorar lugares remotos, e naquela noite, o destino levou a um pântano. O sol já havia se posto, e o céu estava envolto em uma camada de escuridão pesada, apenas aliviada pela tênue luz da lua que mal conseguia atravessar a densa névoa que começava a se formar sobre as águas. No começo, parecia apenas uma bruma comum, rasteira, típica daquele ambiente úmido. Jonas, determinado a seguir em frente, não deu muita importância. Porém, conforme avançava, a névoa começou a crescer, sendo mais densa e estranhamente viva. Não era apenas uma cortina de vapor. Ela se movia de maneira diferente, quase como se o observasse, como se estivesse espreita, aguardando o momento certo para agir. E vamos para a história assustadora. Mas antes, apenas confira se você já está inscrito no canal, porque neste canal eu vou trazer uma série de vídeos com histórias assustadoras e arrepiantes. Ele parou por um instante, sentindo algo estranho no ar. O silêncio era tão profundo que ele podia ouvir sua própria respiração e o som do próprio coração batendo mais rápido do que deveria. Foi nesse momento que ele percebeu algo que fez sua espinha gelar: sombras. Sombras deformadas que dançavam dentro da névoa, não as suas, mas outras. Pareciam segui-lo, quase se misturando com a névoa, espreitando-o de longe. Jonas piscou, esfregou os olhos, mas as sombras estavam ali, movendo-se como se tivessem vontade própria. Cada passo que ele dava parecia fazer com que as sombras se aproximassem mais. O pântano começou a sussurrar. No início, eram sons vagos, incoerentes, quase como vento brincando entre os galhos retorcidos. Mas, conforme a névoa se adensava ao seu redor, os sussurros ficaram mais claros. Ele ouviu seu nome: Jonas. O som parecia vir de todos os lados, como se o próprio pântano chamasse. Ele olhou para os lados, em pânico, mas não havia ninguém. Apenas a névoa, cada vez mais próxima. O medo começou a tomar conta dele. Suas pernas tremiam, e ele lutava contra o impulso de correr, sabendo que isso só o faria se perder ainda mais. Mas era tarde demais. A névoa estava viva, pulsando ao seu redor, espessa e sufocante. Agora, ele mal conseguia enxergar um palmo sua frente, e o sussurro de seu nome estava mais alto, mais insistente. E aí já tinha se assustado com esta história. Coloque nos comentários se você está se impressionando com esta história. Deixe o seu comentário que vamos responder. E não se esqueça de deixar o seu like. De repente, ele sentiu algo. Algo tocou sua perna. Primeiro, um leve roçar, quase como um vento, mas em seguida, uma pressão. Ele olhou para baixo, mas não havia nada ali, apenas a névoa espessa. O toque ficou mais forte. Então, mãos invisíveis começaram a agarrar seus tornozelos. Elas puxavam com força, e ele quase perdeu o equilíbrio, tropeçando para frente. Seu coração disparou, e o desespero o dominou. Ele tentou se soltar, mas as mãos não o deixavam. A sensação de ser puxado para o chão era intensa, como se algo dentro da névoa quisesse arrastá-lo para as águas escuras do pântano. Seus pés afundaram na lama, e ele lutava com todas as suas forças para se manter de pé. Mas era como lutar contra o vazio, uma força invisível, incansável. O medo foi tanto que seu corpo começou a fraquejar. Ele gritava, mas sua voz parecia ser engolida pela névoa. E então, tudo ficou escuro. Quando Jonas acordou, o silêncio era absoluto. A névoa ainda pairava ao seu redor, mas algo estava diferente. Ele não estava mais no lugar de antes. O pântano parecia outro, e ao olhar ao redor, percebeu que estava a quilômetros de onde havia começado sua caminhada.
Seu corpo estava encharcado de suor, e o frio da noite o envolvia como um manto de gelo. Ele tentou se levantar, mas uma dor aguda atravessou seus tornozelos. Ao olhar para eles, o horror o tomou novamente. Havia marcas. Marcas roxas, como dedos longos e ossudos que haviam se cravado em sua pele, exatamente onde sentirás as mãos invisíveis. Aquilo não havia sido um pesadelo. Era real. A névoa, as sombras, as vozes. Jonas, com a respiração ofegante e os olhos arregalados, percebeu que o pântano não era apenas um lugar. Ele era uma presença viva e maligna, que devorava os incautos. O que aconteceu naquela noite jamais saiu de sua mente, e ele nunca voltou a caminhar sozinho. Agora, toda vez que uma bruma se aproxima, ele se lembra daquele pântano e da névoa que anda. E você? Estaria preparado para enfrentar aquilo que pode se esconder em uma simples névoa? Inscreva-se e descubra o que realmente se esconde quando as luzes se apagam. Se você tem coragem de encarar o desconhecido, prepare-se para mergulhar nas profundezas do terror real. A escuridão e a sombra é o canal onde o medo ganha vida.